Olá, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela presença. Eu queria agradecer ao ICL por esse evento maravilhoso. São 24 horas de evento, de painéis, uma série de informações para quem está buscando capacitação para trabalhar, para combater a crise climática. Então, a ICL é uma organização que treina e conecta jovens para trabalhar com esse tema do clima, né? Para a gente ajudar a combater essa emergência climática. Quem quiser saber mais informações, saber mais sobre a organização, tudo que ela oferece, pode entrar no site que aparece aqui embaixo, né? E seguimos com a programação do Dia do Profissional do Clima. Então, estamos aqui 24 horas no ar, ainda vem muita coisa boa por aí, né? O dia está só começando e a gente vai falar agora, então, com 3 organizações muito importantes, muito relevantes sobre... cadê o tema? Fugiu todo... A gente vai falar agora, então, com 3 organizações super importantes, super relevantes no tema Repensando o Consumo e o Lixo na Crise Climática. Então, a gente está aqui no Dia do Profissional do Clima e vamos chamar para participar desse painel a Elissa, do Pimp My Carroça, o JP Amaral, do Instituto Alana, e o Tiago, da Holt Brasil. Bom, eu sou a Daniela Delfini, eu crio conteúdo, faço tudo no Sustenta o Quê, lá no Instagram, quem quiser me conhecer. Sou também consultora de sustentabilidade para empresas e multiplicadora do movimento por Empresas B. E eu vou estar mediando esse painel. Queria convidar, então, primeiramente, o JP, do Instituto Alana, para se apresentar, contar um pouco para a gente o que é o Instituto, o que ele faz, né? Qual que é o trabalho, o objetivo dele, o que ele tem feito. Sejam bem-vindos, todos os painelistas. JP, por favor. Beleza. Oi, Dani, oi, Lícia, Tiago, oi, todo mundo que está aí assistindo. Bom, eu sou o JP Amaral, sou gestor ambiental de formação, então o tema aqui que a gente está discutindo vem muito a calhar aí com a minha história, com a minha formação. E eu trabalho dentro do Instituto Alana, especificamente num programa que chama Criança e Consumo, que é um programa onde a gente reflete, debate e incide sobre o consumismo na infância, né? Nossa grande bandeira é a proibição total, que não exista, né, nenhum tipo de publicidade ou comunicação mercadológica dirigida para as crianças, né? Ou seja, que está tentando atingir e persuadir a criança ao consumismo. E isso dentro do Instituto Alana também, que acabei não falando, mas o Instituto Alana é um instituto com vários programas que tem como missão honrar a criança, né? E trabalha ou incide pelo desenvolvimento integral e o direito da criança. Então, dentro do Criança e Consumo, a gente trabalha essa pauta do consumismo. E aí, vou falar um pouco aqui por que eu estou aqui, né? Principalmente porque lançamos recentemente uma pesquisa Infância Plastificada, onde a gente traz os efeitos, os impactos ambientais desse consumismo, né, exagerado, aí olhando pela ótica da infância e também no meio ambiente com relação ao plástico. Enfim, grande problemão que a gente está lidando é com a questão do lixo, né? Então, obrigado mais uma vez, vamos lá. Por falar, então, em resíduos, queria pedir para a Elissa se apresentar, falar um pouquinho também do Pimp My Carroça, que é um movimento que fortalece muito a atividade dos catadores. Então, Elissa, se apresenta, por favor, conta para a gente um pouquinho do trabalho do Pimp. Obrigada a todos. Eu sou Elissa, eu na verdade, me desinformei em análise de sistemas, né, e fui reaprendendo muito na atuação do campo social. Então, há 17 anos eu atuo em programas sociais ligados a diversas causas, inclusive. Atuo no Pimp My Carroça muito no foco de relacionamentos e parcerias. A gente sempre entendeu essa questão institucional, o relacionamento, fazer junto como a principal estratégia, né? Então, envolver intersetores, então colocar o poder público, o cidadão normal, a cidadã comum, e também as empresas para assumirem um papel na questão da gestão dos resíduos. O PIMP tem por objetivo, então, trazer reconhecimento,
né? Os catadores sempre estiveram num papel de invisibilidade social. Então, o nosso propósito é promover esse reconhecimento e o que a gente chama de remuneração justa, porque muitas vezes ninguém entende, né, como que funciona essa questão da remuneração, mas catadores são remunerados por venda de materiais, o que não é justo, o que a gente entende que isso não é justo. Para a gente conseguir fazer isso, a gente tem 3 grandes estratégias, então todos os programas atuarão nesse sentido. A primeira é a arte, então quando lá em 2007, um artista chamado Mundano, grafiteiro, pintou uma carroça de um catador e colocou uma frase provocadora lá, né? Então, meu trabalho é honesto e o seu, né? E depois de um tempo, o catador começou a trazer retorno que as pessoas começavam a observar eles na rua, tirar foto, queriam saber o nome, enfim. E aí isso foi crescendo, né? Sempre usando o bom humor, que eu acho que a gente está vivendo o momento da comunicação de causas, né? Então, essa questão de conversar e ser ouvido. E aí ele percebe o potencial da arte dos artistas. A segunda estratégia é a tecnologia. Também estamos vivendo um mundo altamente tecnológico, então como trazer a tecnologia para incluir os catadores e não excluir ainda mais. Esse é um grande desafio. E, por último, engajamento social. Então, todos nós entendermos a questão da gestão dos resíduos como um problema coletivo, e não um problema apenas da prefeitura na gestão, ou dos catadores, enfim. Então, são essas estratégias que a gente acaba realizando por diversos programas, e a gente pode bater um papo depois. Elissa, obrigada. Eu queria, então, agora convidar o Thiago para se apresentar. Ele é da RUT Brasil, que é uma organização que une essa questão dos resíduos com a educação focada nas crianças, em jovens. Thiago, conta um pouco de vocês para nós, da organização, de você, o que a RUT faz. Obrigado, Dani. Quero agradecer ao ICL pela oportunidade da RUT estar aqui, né, conversando sobre esse tema. Eu me chamo Thiago, sou biólogo e estou trabalhando na RUT há 3 anos, efetivamente, na equipe da RUT. E eu entrei justamente para trabalhar com a parte de educação ambiental com crianças, né? É um desejo que eu já tinha desde antes da graduação. E na RUT eu encontrei essa oportunidade. E a RUT vem trabalhando desde 2011, né, com uma missão que é a missão de ser uma rota de engajamento, né, para fazer a transformação de pessoas e governos, empresas, e a gente visa buscar com isso a transformação dessas pessoas, né, para minimizar o impacto do nosso consumo, né, em toda essa relação. Então, eu acho muito interessante, esse painel ficou bem montado, acredito que a gente tem muita coisa para acrescentar um para o outro aqui. A gente vai juntar a experiência da RUT no engajamento, principalmente que a gente tem crescido bastante nessa área, e criar provavelmente muitos vínculos aqui. Eu acho que o que vocês fazem está bem mencionado por várias vezes no relatório que o Instituto Alana trouxe, né, Infância Plastificada, que eles falam muito sobre educação crítica, sabe, para o consumo, para a questão ambiental. E aí eu vou começar, então, citando um dado que me assustou bastante. Eu acho que esse choque inicial que a gente tem pode nos motivar a mudanças de comportamento também, e ele está justamente, né, no relatório Infância Plastificada, e fala do impacto da publicidade infantil de brinquedos plásticos na saúde de crianças e no ambiente. Conduzida pelo Grupo de Estudo e Pesquisa em Química Verde, Sustentabilidade e Educação da Universidade Federal de São Carlos, a pesquisa revela que 90% dos brinquedos de todo o mundo são feitos a partir de algum tipo de material plástico e que muitos deles contêm substâncias tóxicas em sua composição, com potenciais causadores de cânceres e problemas hormonais em crianças. Bom, eu já estudei muito sobre essa questão. Então, a primeira pergunta eu queria fazer justamente para o JP, né, para ele contar, além dessa informação impactante que eu trouxe, o que mais a gente pode
destacar desse relatório, que são muitas informações, né? Desse relatório Infância Plastificada, que foi publicado recentemente. Então, assim, será que a gente consegue fazer um resumão, JP? Porque vocês falam muitas informações, acho que o público precisa ter conhecimento. Vamos ampliar, né, aí a divulgação desse relatório. Conta para a gente os principais dados ali que vocês trazem, por favor. Legal. Bom, o estudo ele tem um objetivo muito próximo do que até mesmo que o Thiago trouxe agora, de a gente olhar pela ótica do consumo, né? Quando a gente quer discutir a questão dos resíduos, não tem como não falar de toda a cadeia. Por que a gente tem com muitos resíduos aí? Por que a gente está com todo esse problema de lixo oceano, né? Da questão também de dificuldade da coleta seletiva, da reciclagem, né? De todos esses produtos. A gente tem que olhar para a produção e para o estímulo do consumo. E como eu falei que o trabalho do Criança e Consumo é justamente combater essa publicidade, né? Que é dirigida à criança, esses estímulos que são colocados para a criança, a gente, no Instituto Alana, pensou nesse estudo como essa fonte de informação mesmo para a gente conseguir montar ou identificar essa cadeia de qual é o impacto desse consumismo, o impacto ambiental desse consumismo a partir do momento que a gente olha para uma cadeia que a gente não percebe isso, mas é a cadeia onde a gente realmente a gente tem o nosso primeiro contato com o plástico, com a cadeia de brinquedos, né? Quando você traz esse dado de que 90% dos brinquedos são de plástico, é nesse momento, nessa fase da vida, onde boa parte das crianças, obviamente, tem a questão da acessibilidade, do acesso, né, ao brinquedo, mas boa parte da infância a gente é circulado por essa abundância de cacarecos, né? De coisinhas e de brinquedos e que nos dão em todas as datas comemorativas e a gente se acostuma a, primeiro, que é tudo bem ter isso tudo em excesso, né? Consumir em excesso, e que é tudo bem que tudo isso seja feito de plástico. Então, o objetivo da pesquisa foi justamente fazer essa crítica, né, do que a gente acha como tudo bem, porque são esses valores que a gente acaba construindo na infância, porém, esse estímulo não é feito necessariamente pela família, tem a família que sempre pode acabar estimulando a querer comprar, mas é principalmente feita pelas empresas. Por isso que esse estudo traz muito a questão também do cenário, que são os dados que eu vou querer trazer aqui, sobre o cenário da publicidade infantil do setor de brinquedos, né? Então, assim, antes de chegar nessa parte dos brinquedos, hoje já é sabido, por exemplo, né, um monitoramento que foi feito em 2019, né, em canais infantis na TV paga, reconheceu que de todas as publicidades infantis que são realizadas, né, que são dirigidas para crianças, 71% são de brinquedos, né? 71%, a grande maioria, são de produtos ali de brinquedo que estão tentando estimular e persuadir a criança a consumir brinquedos, né? Quando a gente vai para o digital, principalmente nesse cenário que a gente está, mas também na expansão aí da internet, esses números extrapolam muito mais. Só para ter um outro dado assustador, para a gente começar construindo essa cadeia do estímulo ao consumo e a produção e o descarte, dos 100 maiores canais de YouTube do Brasil, mais da metade são feitos por ou para crianças, né? Os 100 maiores canais, maiores audiências de YouTube no Brasil. Foi entre 2015 e 2016, se não me engano, esses são os anos, as crianças foram responsáveis por mais de 50 bilhões de visualizações no YouTube, em apenas um ano, né? Então, vocês veem o tamanho do público disso. E quando a gente olha as categorias desses vídeos que mais crescem, eles são, por exemplo, da categoria de unboxing, que é essa técnica, essa estratégia de marketing de desembrulhar algo e ter esse efeito surpresa, né? Então, essas categorias geralmente são feitas a partir do produto de brinquedos, né? E conteúdos infantis também, crescendo bastante. Então, olhando para esse cenário... Posso destacar uma coisa interessante? Eu sou muito crítica lá no Instagram sobre consumo, né? E eu sempre trago o Código de Defesa do Consumidor. Eu acho que é importante a gente destacar que isso também fere os direitos do consumidor e da criança, né? São dois direitos fundamentais que a gente está ferindo com uma prática que está crescendo dessa forma aí que você falou, né? Tipo, é inimaginável um crescimento desse, está faltando cuidado aí, eu acho, né? Perfeito.
Esse é um dos pontos que a gente traz na pesquisa definitivamente, que é colocar aqui. A gente não só defende essa bandeira, como a nossa legislação brasileira já defende também essa bandeira por nós. Então, hoje já é proibido fazer publicidade infantil, né? Fazer publicidade de qualquer tipo de produto, não só brinquedos, não só produtos infantis, mas publicidade que seja dirigida às crianças, que tentam persuadir ou convencer a criança de comprar ou estimular a família a comprar. Também tem a questão da pressão e o estresse familiar que é gerado. Então, como você trouxe, realmente o Código de Defesa do Consumidor é o principal marco com relação a isso, que ele define que a publicidade dirigida à criança ela acaba se aproveitando da deficiência de julgamento e experiência da criança, né? E, portanto, a publicidade que faz isso ela é abusiva e, portanto, é ilegal. Então, tem isso. Aí a gente tem também Constituição Federal, quando a gente fala do artigo 227 da responsabilidade compartilhada, né, inclusive das empresas, pela prioridade absoluta de crianças, né, de assegurar os direitos da criança, que também implica na questão do estímulo ao consumo, como também o que a gente tem aí no nível ainda mais detalhado, a resolução CONANDA, que é a resolução 163 de 2014 do CONANDA, onde ela categoriza o que significaria uma publicidade infantil. Então, tem já esse arcabouço que justamente protegeria tanto a criança, né, o consumidor, com relação a esse assunto. Então, de fato, um bom destaque que você traz aqui. E aí, quando a gente vai olhar para... olhamos para qual é o tamanho do estímulo da indústria, né, desse consumismo. Agora, vamos olhar para qual é o impacto disso no meio ambiente e na saúde também. Então, como você trouxe, né, Dani? 90% dos brinquedos no mundo hoje são feitos de materiais plásticos, né? E aí, acho que vale destacar que o principal deles, a grande maioria, é feito do PVC, que é o policloreto de vinilo. Ele é um plástico que a gente reconhece como PVC, os de canos, né? Que a gente tem a fama, mas ele é um plástico um bem muito durável, um plástico muito durável, com uma durabilidade grande, né? Por isso é feito para brinquedos. Mas para manter a sua flexibilidade, por exemplo, de bonecos, é muito usado naquelas bonecas para manter a sua pele, com essa simulação de uma pele até humana, usado os fitalatos. E essa substância fitalato é o que tem sido considerado pela literatura como tóxica, né? Principalmente para crianças, assim. Então, podendo causar esses problemas hormonais e cânceres em crianças. Existe regulamentação de limitantes de quanto que se deve se usar de fitalato no brinquedo. Mas já tiveram estudos mostrando que vários dos produtos, vários dos brinquedos passam esse limite, né? Acho que esse é o primeiro ponto. E segundo, também a gente deve olhar pela questão da abundância, né? Obviamente o fitalato, mesmo que seja uma proporção abaixo de 1%, não é um problema, mas assim que a gente começa a ter uma abundância desse material descartado, inclusive, a gente acaba tendo o impacto dele também representativo. E o outro também, que aí eu acho que acho que muita gente tem essa noção também do BPA, né, o bisfenol, por exemplo, que teve grande questão com relação às mamadeiras, né? Proibiu o bisfenol das mamadeiras e por causa do contato com o bebê. Então era tóxico, ele é considerado tóxico também e foi banido das mamadeiras. Porém, foi banido só das mamadeiras, né? Tem outros produtos também, mas os brinquedos não. Eles usam muito por um outro tipo de plástico que é o PC. Então o policarboneto, ele é um outro tipo, menos usado, mas também usado para brinquedos. E aí muitos brinquedos também precisam ter essa denominação de não ter o bisfenol. Mas os substitutos deles, né, o bisfenol S, o bisfenol F, também já tem literatura mostrando os problemas com relação à saúde das crianças, inclusive a obesidade abdominal, assim, então causando reações no metabolismo da criança e tudo mais. Aí, para fechar, o estudo ele traz também o impacto ambiental disso, que é o que a gente também está discutindo aqui, né? Que eu acho que a questão de saúde ambiental nunca estiveram tão próximas, né? Mas nessa pauta aqui, quando a gente fala da questão ambiental também, os brinquedos, assim como boa parte dos plásticos que a gente vê, ou de produtos plásticos, tem um desafio da questão da reciclabilidade. Quando você fala aí de PET, tem vários produtos que já tem uma cadeia estruturada do plástico, da reciclabilidade, da reciclagem, e a cadeia da reciclagem do plástico. Mas os brinquedos, não. Eles têm uma grande dificuldade de reciclabilidade por causa, enfim, então até um modelo aqui, por exemplo,
de cores, pigmentação, de peças de metal, tem um parafuso aqui dentro, então esses brinquedos que eu acabo usando muito para as lives aí para exemplificar. Então ele acaba sendo difícil de reciclar. E aí, o que o estudo projetou é que entre 2018 e 2030 vão ser produzidos 1,4 milhão de toneladas de brinquedos de plástico no Brasil apenas, né? E apenas de plástico, né? São todos brinquedos de plástico. Isso equivale, né? O estudo fez aí uma comparação para a gente conseguir entender a dimensão disso, equivale aí mais ou menos a uns 170 mil caminhões de lixo enfileirados de São Paulo até Salvador, seria o equivalente a esse montante de plástico. Isso a gente está falando de um produtinho só, né? De um setor só. Quando a gente multiplica isso para todo o plástico, e é evidente que o brinquedo não é o grande vilão na questão de, por exemplo, o lixo oceânico, mas ele faz parte do problema. E o mais complicado que a gente tem demonstrado na pesquisa é que ele faz parte do problema desde o nosso começo da vida, né? E é nesse momento onde a gente está criando os nossos hábitos para o resto da vida, não só para aquele momento. Então, são valores consumistas que a gente acaba trazendo e se acostumando com essa abundância de plástico e com a descartabilidade dos produtos e da vida também, né? Enquanto a gente coloca esse lixo no oceano e contaminando espécies marinhas, mas também a nossa própria saúde, né? Nossa própria espécie. Então, o estudo passa um pouco por aí. Acho que tem muito mais outros detalhes que quem quiser se aprofundar, mas acho que esse é um resumão. Não, é um resumo assim micro, porque tem muita informação. Por exemplo, se a gente pegar só a embalagem desse brinquedo que você mostrou, que eu nem conhecia, mas é uma febre, né? Esse brinquedinho, porque é brinquedinho de colecionar, aí a criança compra um, quer outro, quer o cachorro, a casa, sei lá o quê, e ele vem nesses 5, 6, 7 camadas, né, de plástico para você ir descobrindo os detalhes do brinquedo. Vocês colocaram lá também um dado que eu também fiquei muito assustada, que é, se você pegar o invólucro desse brinquedo, né, de tudo que foi comprado num ano, ele dá não sei quantas voltas no planeta, só considerando a embalagem, porque se o brinquedo é feito para durar, a gente ainda tem a questão da embalagem, que é sempre descartável. E aí a gente tem uma questão de embalagem que a gente sabe que é o que está mais poluindo o nosso planeta, são as embalagens, porque elas são descartáveis e elas são feitas de um material durável, que é o plástico, né? Então, assim, eu recomendo fortemente não só o estudo, que às vezes as pessoas se assustam um pouco, poxa, eu vou ler um estudo sem, mas o Instagram daquele outro, que não é do Instituto, o outro canal, Criança e Consumo, porque ali você tem vídeos mais rápidos com esses dados do estudo também. Então, eu recomendo fortemente, acho que todo mundo tem alguma criança próxima, né? Conhece criança, tem sobrinho, tem primo, tem alguma coisa, e precisa estar dando uma olhada lá nesses dados. É muito assustador. E aí, eu acho que a Elissa pode trazer para a gente um cenário do... Vocês trazem um estudo, esse dado, né? Essa relevância, a lei, os impactos e tudo mais. E a Elissa está em contato com os catadores, né? A PIB apoia o trabalho dos catadores, então vamos saber um pouquinho o que está acontecendo então na realidade. Inclusive a gente passou esse ano por uma loucura aí, né? Um momento totalmente inusitado, a gente não imaginava, e os catadores foram super impactados, né? Então vamos entender um pouquinho o que a gente consegue enxergar disso que o estudo traz na realidade através das mentes dos catadores, né? Então, o que mudou esse ano, Elissa? Mudou alguma coisa? O que vocês estão vendo aí acontecendo nesse cenário aí? Nossa, mudou muita coisa, né, gente? Aliás, a gente está vivendo um momento único na história, estamos reaprendendo a fazer e a trabalhar, né, enfim. E sinto muito, assim, do JP trouxe, tem uma coisa que eu sempre acho importante começar uma fala quando a gente fala de catadoras e catadores, sobre a questão da cadeia, né, como tudo está relacionado. Então, se a gente tem um modelo de consumo que é para a gente consumir cada vez mais, e começa lá com as crianças, né? Se a gente, mesmo quando consome, não sabe reutilizar, né? Então, tem uma outra questão, a gente sempre vai falar do consumo, é necessário comprar?
se você compra, como que você usa de novo, e por último, se aquilo não tem mais finalidade, ele vai para reciclagem. Então, a gente está falando aqui de um trabalho que os catadores têm uma importância muito grande nesse processo aqui do terceiro, da reciclagem. Então, cada um de nós gera aqui cerca de 400 quilos de resíduos por ano, né? São Paulo tem uma estatística ainda mais triste, junto com o Rio de Janeiro, que acaba pegando quase 2,5 kg por morador da cidade de São Paulo. Então, é um excesso muito grande de consumo e descarte, né? Então, tem tanto problema aqui para a gente falar, a gente pode bater horas papo sobre isso, né? Desse total aqui que a gente gera de resíduo, nem 6% chega ali na cadeia de reciclagem, né? E o que chega na cadeia de reciclagem, aquele 6%, 90% são os catadores que pegaram, né? Então, 90% de tudo que o Brasil recicla passou pela mão de uma catadora e de um catador. Eu acho que essa importância deveria trazer visibilidade, né? Mas não, ao contrário. Então, eles continuam invisíveis, né, de certa forma, pelo poder público. Então, o poder público sempre olha muito para os catadores formalizados, né, e ainda olha de uma forma bastante restrita. E esses catadores autônomos, que são a maioria, a gente está falando de cerca de 900 mil pessoas no Brasil, são esses de carrinho, carroça, sacola, que vão lá na praia, né, coletando latinha, enfim. São 900 mil trabalhadores na informalidade que são responsáveis, por exemplo, por uma estatística maravilhosa que é a da latinha, né, que 99,9% já fez esse ciclo, né, da logística reversa. Então, falando sobre catadores, eles não são reconhecidos pelo poder público, pelo privado, né? As empresas optam sempre por modelos que são mais econômicos do que inclusivos. E a gente entende que pode ser inclusivo e pode ser economicamente viável. E se a sociedade civil também dificilmente enxerga esse trabalho, né? Porque tem uma questão cultural, eu acho, do brasileiro, de não assumir a própria responsabilidade por muitas coisas, né? Assim, não é uma crítica, mas eu acho que a gente tem uma certa forma, assim, né? Eu lembro que eu vi uma palestra do Karnal, que ele fala muito sobre isso, né? Os brasileiros sempre veem que todo mundo é violento, mas ele não é violento, né? Todos são racistas, mas eu não sou racista. Então, a gente tem uma questão cultural de não se ver como agente histórico, né? Construindo a história e fazendo parte desses números. Então, isso é importante trazer. E por que são invisíveis, né? Acho que catadores entram também numa questão estrutural do racismo, né? Nem precisamos falar aí há quantos anos a gente vem falando sobre o racismo estrutural. Então, a maior parte desses trabalhadores na informalidade se autodeclaram negros, né? Então, tem um ponto importante. São profissionais, né? Uma categoria profissional que é reconhecida, inclusive no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ali de 2010, eles são os agentes principais da reciclagem, né? Então, mas continuam na exclusão e na desigualdade social. Então, assim, eu acho que o cenário, de certa forma, trouxe de forma mais aberta para outros públicos que, diferente da gente que pôde fazer home office ou que não perdeu o emprego, há categorias profissionais que foram impactadas do dia para a noite, né? Então, isso é muito importante trazer. Se a gente fechou as cidades e foi necessário, né, fazer a questão por questão de saúde, né, de segurança mesmo, do dia para a noite estavam fechadas as cooperativas, do dia para a noite, mesmo que eles coletassem, não iam ter onde vender, porque os carros estavam fechados, enfim. Então, a organização, fez uma coisa inédita nesse processo. Então, a gente se reviu, se reestruturamos em uma semana e descobrimos que a gente tinha que trabalhar para atender o que eles estavam trazendo, o que elas estavam trazendo. Então, eu acho que teve uma grande solidariedade num determinado momento da pandemia, e coloco isso de uma forma bastante crítica aqui, porque não acredito que ela continuou, né? Depois a gente pode entrar mais detalhadamente no detalhe desse posicionamento. Mas os catadores começaram a falar para a gente que do dia para a noite não tenho renda. Eu não consigo me imaginar sem renda, gente, dentro de casa, nas coisas mais básicas, né? Enfim. E olha que a gente ainda tem um pouco de estoque, tem lá no armário alguma coisa, se não tivesse, né?
Então, a gente fez uma campanha que aí foi a importância de envolver setor público, privado, né? Então, as empresas também convocarem as empresas, e a sociedade civil para montar um fundo que foi o que a gente chamou renda mínima para os catadores. Trouxe uma grande complexidade também, né? A gente está falando de inclusão digital, como que a gente vai fazer um repasse de recurso estando numa quarentena. Então, a gente também está falando de bancarização, a gente está falando de todos os problemas tradicionais dos grupos de vulnerabilidade social. Mas eu quis trazer um pouco todo esse contexto para dizer que agora a gente está vivendo um momento interessante, assim, ao meu ver, né? Primeiro, eu acho que a solidariedade, ela foi sensibilizada, a população em geral teve um olhar sensível, mas também acho que agora esse momento é como se já tivesse passado. Temos sentido essa questão de que, como já tivesse passado a pandemia, sabe? E que já está voltando as coisas ao normal. Muito difícil falar isso, os catadores perderam mais de 70% da renda, então não está voltando ao normal. Um segundo ponto importante é que a categoria de catadores, numa crise econômica ou numa crise de saúde mundial como foi essa, começa a ter, junto com eles, muitos desempregados, muitas pessoas que perderam emprego nesse período e que utilizam a catação como uma forma transitória de renda. Então, a gente está falando que perdeu-se recursos, né? Além de tudo, você tem muito mais gente atuando no campo. Então, isso é muito comum, né? Quando tem uma crise econômica, aumenta também o número de jovens na catação, né? Então, tem questões aqui que estão ligadas direto à economia. Eu acho, e o PIMP também acredita muito nisso, que para falar de mudança a partir dessa pandemia, abriu-se um espaço muito forte para discutir, primeiro, a intersetorialidade. Não existe nenhuma solução, se a gente for olhar, por exemplo, a questão do consumo, não existe como a gente resolver isso, é um problema muito complexo. Eu adoro aquela frase, né? Para problemas complexos, sempre tem uma solução simples e errada, né? Porque para resolver essa questão do consumo, do reuso e do descarte, a gente tem que trabalhar com todo mundo. Catadores são prestadores de serviço público. Esse é um ponto importante também. Então, o PIMP teve muito cuidado na campanha de falar que não era uma ajuda, né? Não estamos ajudando catadores. Isso é muito importante. A gente precisa ter um olhar crítico para isso, né? A gente, no máximo, pode estar retribuindo, mas ajudando a gente não está. Eles ajudam a gente, eles são agentes ambientais. Desculpa, você ia falar, Dani? Não, então, eu vou te dar uma aceleradinha, mas tem duas coisas que eu queria puxar, sabe? Porque, por um outro lado, a gente viu também as pessoas entendendo o que é esse resíduo sendo acumulado dentro de casa. Então, tem um outro olhar também que traz um benefício de cair a ficha. E uma outra coisa que eu queria aproveitar para você trazer para nós, né, para te perguntar, é o que o relatório da infância plastificada traz. Será que a gente vê brinquedo na reciclagem? A gente consegue ter um volume de brinquedo juntos para o reciclador, né, para o catador vender para a indústria da reciclagem? Não tem, né? Por causa dessa complexidade. Então, assim, você pode comprovar na prática isso, né? E tem esse outro lado que eu achei bom, que foram, assim, algumas pessoas se conscientizando, porque começou a juntar aqueles materiais dentro de casa, né? Eu acho que a gente ainda fala muito para uma bolha muito fechada quando a gente fala de meio ambiente, assim, né? Às vezes eu me sinto falando para convertidos, assim, nos espaços. Muitas vezes, no próprio discurso, né, atual, vem muito mais essa questão de que é um problema, agora vamos enfrentar uma crise econômica. Então, sempre é colocado uma coisa à frente, e essa questão da emergência climática é sempre vista como algo secundário. Então, a gente vai enfrentar um outro problema no que vem, que para a gente converter pessoas, a gente vai lutar com um discurso dominante, que é o problema econômico agora, né? Então, tem uma questão importante aqui para a gente olhar. É muito difícil a gente ver brinquedos. Eu achei muito interessante quando falou os dados de brinquedos fabricados, assim, né, e provavelmente descartados.
provavelmente eles estão todos sendo enterrados. E aí eles estão sendo enterrados aqueles que ainda não são feitos com tecnologia propícia para reciclagem, né? Ou eles estão sendo enterrados porque nós e as prefeituras, os municípios, não descartam adequadamente. Então, problema complexo demais. Acho que faz um convite, eu gosto muito de falar assim, né? É difícil falar de meio ambiente para fora da nossa bolha. Então, eu acho que o momento agora é a gente pensar como que a gente atua junto num momento em que teremos poucos recursos, né? Falando nessa questão financeira mesmo, e como atuamos de forma estratégica num país que a cada 4 anos se derruba tudo que foi construído por causa de uma questão partidária política. Então, muitas reflexões. Eu acho legal. Queria trazer uma questão aqui também. Tem catadores que fazem brinquedos com materiais recicláveis, sim, nunca com plástico. Tem vários que usam papelão. Não tenho conhecimento, JP, você pode me ajudar nisso, se são prejudiciais também. Acho que vou aproveitar aqui para aprender um pouquinho também com o JP. Mas é muito legal também, porque você já vai construindo uma ideia de que existe o reuso, né? Ou a Ruth mesmo, que eu acho que como ela tem essa atuação muito de educação ambiental e com crianças, talvez eles estejam reaproveitando para isso. Eu trabalhei numa empresa de impacto e o nosso foco era desenvolvimento infantil. E a gente estimulava muito esse reaproveitamento para a questão da criatividade da criança. Então, tem um cuidado de você saber se o material é tóxico, e dependendo da idade da criança também, se ele é apropriado, se não vai, né, tem um potencial de risco ali, de machucar, mas existe um estímulo muito grande para profissionais que trabalham com desenvolvimento infantil desse reaproveitamento dos objetos que você tem em casa, não é necessariamente só o reciclável, né? Então, mas obrigada, Elissa, acho que tem muita coisa que você trouxe, cada organização aqui daria para a gente fazer um painel inteiro sozinho, né? E aí eu vou pedir para a Ruth trazer essa esperança para nós do trabalho que eles têm feito justamente com essas crianças para mudar esse olhar, criar adultos que não enterrem o brinquedo para a próxima geração encontrar, né? Então, vamos lá, Thiago, conta para a gente o que vocês já fizeram nesses quase 10 anos. Vamos trazer um pouco de esperança aqui para o nosso painel. Então, eu poderia realmente ficar aqui 1 hora falando sobre as experiências que a Ruth já desenvolveu, né, desde do seu nascimento até hoje. Eu até elenquei algumas palavras assim que eu vi que foram importantes para a gente frisar aqui nesse painel, que é uma coisa que a gente busca muito, principalmente quando a gente trabalha com as crianças, né, desenvolver um senso de responsabilidade, que é justamente aquilo mesmo. O brasileiro não sabe votar, mas o brasileiro, a gente é brasileiro, então a gente também não sabe, né? Aquilo que a Elisa comentou. A gente cria o senso de responsabilidade do produto para que as crianças elas tentem, digamos assim, entender esse processo do nascimento daquele produto até o seu destino final, digamos assim, né? Que em teoria não teria um destino final quando a gente fala de plástico, principalmente. Mas o que a gente busca com isso é tentar criar essa responsabilidade de que quando a criança ou o indivíduo que a gente está conversando ali está comprando um produto, aquela embalagem ele está comprando junto, né? Então aquela embalagem faz parte da responsabilidade dele. Então, mesmo que o produto tenha uma durabilidade grande, a embalagem normalmente não tem. É uma coisa efêmera dentro das nossas casas, né? E o descarte dessas embalagens, né, é que principalmente é um dos grandes fatores de poluição, né, por esses resíduos que a gente gera. Sem contar, claro, aqueles materiais de uso único, que é uma coisa que já vem assim sendo abolido por algumas legislações, inclusive no Brasil, em algumas cidades. Florianópolis, por exemplo, já tem alguns mecanismos nesse sentido. Então, a gente acho que a gente está caminhando para um destino que visa melhorar, pelo menos nessa área, né, o descarte desses resíduos. Mas isso também entra um fator cultural, né? A gente
vem de uma cultura, né, dos nossos pais, nossos avós, eles acompanharam o desenvolvimento dos produtos plásticos e aquilo veio para eles como uma maravilha da ciência, né? Então esses produtos foram introduzidos no nosso cotidiano como sendo uma coisa muito boa. Tirar isso das pessoas, né? Tirar esse produto do nosso cotidiano é uma tarefa muito difícil mesmo e muito complexo, que exige estratégias muito complexas também, né? A Elisa frisou bem isso. E a gente faz alguns trabalhos, né, que a gente tenta buscar, principalmente eu como um biólogo, trazer uma questão ecossistêmica para isso, né? Então, trabalhar a ecologia de forma sistêmica dentro da RUT, junto com os nossos parceiros, entendendo que a gente é indivíduo que está relacionado com o meio ambiente, mas nesse meio ambiente a gente cria coisas que não necessariamente o ambiente vai dar conta sozinho de dar um descarte, né? Então, a gente tenta desenvolver pensamentos mais ou menos nesse sentido, né? Foi interessante tocar no fato aí das dificuldades dos catadores, né? A gente tem aqui em Florianópolis diversas cooperativas de reciclagem, também a gente tem parcerias com eles, e a gente percebeu realmente isso, né? Apesar do volume de resíduos não ter diminuído, porque as pessoas estão em casa, né? Em teoria deveria ter sido diminuído, o que aumentou foi o volume de resíduo destinado para os aterros, né? Isso aumentou. Ou seja, então, as pessoas na rua parecia que reciclavam mais do que agora, a gente não sabe porque a gente ainda não tem um estudo sobre isso, né? Mas há uma tendência assim. Muito delivery, muita coisa além, né? Muita gente também descarregando na compra, né? A ansiedade. Isso aí tem algumas coisas que já estão trazendo. E vocês conseguiram fazer coisas online? Vocês conseguiram fazer alguma coisa de trazer a atividade que vocês tinham para esse outro universo? Então, no ano de 2018, a RUT organizou lá no Rio, na Praia da Barra da Tijuca, um dos maiores abraços ao oceano, no Dia do Oceano, no dia 8 de junho, que reuniu quase 15 mil pessoas. A gente mobilizou quase 15 mil pessoas naquele evento. A gente ia repetir isso nesse ano, só que por causa da pandemia a gente acabou tendo que nos readequar. Então, com algumas parcerias, a gente acabou transformando esse abraço num evento online, que se chamou The Ocean Day. E a gente trouxe painéis de diversas áreas, com diversas pessoas, artistas, personalidades e questões de pessoas que trabalham com isso, outras organizações. Então, a gente acabou expandindo isso para um evento online, né? E a RUT vem passando nesse momento de mais reclusão, né? A gente está meio que impedido de fazer as ações que a gente fazia normalmente, ir nas escolas, ir nas empresas, as ações de limpeza de praia, e a gente acabou voltando um pouco mais para dentro, pensando na nossa reestruturação e se planejando para o ano que vem, né? Mas eu queria tocar num ponto muito interessante, assim, eu acho que acho que foi válido trazer os dados, pelo menos das crianças, né, principalmente, mas eu queria abranger um pouco mais também. A gente, nesses 10 anos, a gente atingiu praticamente 5 mil crianças em atividades específicas em sala de aula, né? Então, nas escolas especificamente, foram mais de 5 mil crianças atendidas diretamente. E a gente acredita que indiretamente, né, as famílias dessas crianças também têm sido atendidas, né? E nas ações de limpeza de praia, a gente já mobilizou mais de 20 mil voluntários nessas ações. E a gente tem, ao longo desses 10 anos praticamente de existência, uma estimativa de que a gente já atingiu indiretamente mais de 100 milhões de pessoas, né, pelas mídias sociais. Então, a gente busca, e a gente tem buscado muito isso, não só atingir na questão do próprio nome da RUT, mas principalmente fortalecendo os engajamentos, que a gente está pensando que cada vez mais o engajamento é o que vai fazer com que a gente propague mais essas ideias, né? Então,
o JP e a Elisa trouxeram algumas falas ali que eu já comecei a ver parcerias. Então, hoje, na RUT, a gente já trabalha vendo parceria com todo mundo, né? A gente tem parcerias, e eu gostaria de frisar isso, por exemplo, a gente busca parcerias, inclusive, para tentar minimizar esse impacto do consumo no descarte desses produtos. Então, a gente fez uma parceria com uma empresa de São Paulo, que é a Poiato, que faz reciclagem de bituca de cigarro. Então, as bitucas que a gente recolhe nas nossas ações, a gente destina para eles. Aqui em Florianópolis e algumas outras unidades que a gente tem, as cooperativas de reciclagem recebem os resíduos que a gente produz para fazer essa triagem e reciclagem. E a gente faz uma triagem que quantifica também todos os materiais que a gente encontra nos oceanos, e a gente faz um diagnóstico daquele local, né? Daí a gente tenta buscar sempre alguma maneira de tentar minimizar isso, e a gente faz acompanhamento desse produto para ver qual foi o impacto daquela ação. Então, a gente busca sempre, dentro de uma metodologia que a gente desenvolveu, que se chama VOA, Ver, Unir e Agir, a gente tenta sempre trabalhar nessa atmosfera, né? Então, a gente vê um problema, cria um diagnóstico desse problema, une as pessoas interessadas, faz o nosso engajamento, né? E parte para a ação, e daí dentro dessa ação tem um monitoramento e acompanhamento disso. Tudo sempre de forma sistêmica. E o último ponto que eu gostaria eu posso abrir para a pergunta de você também, Dani, mas eu queria falar que a gente tentou unir a questão da reciclagem e com essas questões da pandemia e as pessoas que passaram por algumas necessidades, a gente criou um programa que se chama RUT Comunidade. Então, a gente fez uma campanha de arrecadação de recurso financeiro, compramos cestas básicas, destinamos cesta básica para famílias de comunidade dos 5 estados do Brasil que a RUT tem base hoje, e em contrapartida a gente recolheu a gente fez um acordo com essas famílias, a gente recolheu todos os resíduos gerados por essas cestas, e em contrapartida, para a família que cumpriu esse requisito, a gente também fez uma ajuda de custo de R$50. A gente disponibilizou para eles também como se fosse, então, praticamente 2 cestas básicas para algumas famílias, né? E isso mostrou para a gente o potencial enorme, porque várias comunidades quiseram continuar com o programa, mesmo não recebendo mais ajuda de custo, sabe? Muitas famílias começaram a entrar em contato com a gente, dizendo: a minha casa está cheia de resíduo e eu não sei o que fazer com ela, eu não quero mais descartar. Então, isso é um impacto muito positivo que a gente viu numa ação muito específica, e a gente que transformou esse RUT Comunidade ia ser só uma ação específica nesse período, né, conturbado aqui no Brasil, a gente acabou criando um programa, e aí esse programa está sendo expandido, e outras milhões de atividades a gente está planejando para desenvolver com essas famílias, inclusive questões artísticas, reaproveitamento desses resíduos de forma mais prática para a própria comunidade, geração de emprego, de renda para as famílias. Isso a gente consegue fazer com muita, assim, não digo facilidade, mas eu digo com bastante certeza que a gente consegue, porque as pessoas, elas se sentem inseridas. Quando a gente cria o senso de pertencimento no processo para eles, é uma coisa que a RUT busca muito, criar esse pertencimento para essas pessoas, isso corre de forma mais fluida, sabe? Então, a princípio, eu acho que é isso. A gente tem, junto com esse programa do RUT Comunidade, o objetivo de fazer 100, a gente chamou de projetos sem resíduos, que é 100% dos resíduos destinados para as famílias serão 100% coletados e 100% destinados. Então, dentro da comunidade, a gente já está trabalhando com isso. É quase que a tal da economia circular, né? Que é o vai e volta, é o que vai e volta, né? Então, já que vocês deram vários spoilers, né? Primeiro eu queria fazer uma observação do que você falou das crianças, que ao mesmo tempo que o JP trouxe, né, que existe um estresse familiar quando a criança quer o brinquedo e aí a marca fica lançando todo mês um brinquedo novo, né? Existe esse caminho contrário também, que a criança influenciar, quando ela é tocada pela educação ambiental, ela influencia muito mais que a família, porque o jeito da criança engajar, acho que todo mundo acaba cedendo mais do que se é qualquer outra pessoa tentando influenciar, entendeu? Se é uma lei, se é alguém dando uma palestra, nada se compara a uma criança pedindo para você
né, não consumir algum resíduo, ou fazer uma troca, ou colocar no lugar certo. Nada se compara, né, ao chamado de uma criança. Então, ela tem um poder também de influência positiva, assim, que é enorme. Mas já que todo mundo deu spoiler, né, da pergunta que eu queria fazer para vocês, é justamente isso. Acho que estamos aqui com 3 organizações de muita relevância, né, cada uma focada em uma parte, né, desse problema, mas todas muito interconectadas naquilo que fazem. Então, será que a gente consegue, como é que a gente pode aproveitar esse momento, ampliar, né, esse impacto positivo, que a gente pode fazer de melhor assim, com a união? Né? Eu acho que a palavra coletividade veio para a gente entender que não dá mais para fazer nada sozinho, né? Que o problema é de todo mundo tem que botar a mão na massa, e se a gente tiver de mãos dadas, eu acho que a gente vai mais longe. Então, só para dar uma noção de tempo, eu acho que 5 minutos para cada um, a gente consegue explorar um pouquinho essas oportunidades da gente estar aqui junto, o que a gente pode se unir e fazer juntos. Bom, posso instigar aqui, tentar, né? Eu acho que é o que a gente já está fazendo, assim, isso que o Thiago e a Alicia trouxeram, assim, de olhar não só a cadeia como a questão da cadeia de produção, mas a cadeia também da transformação, né? A cadeia do que a gente precisa fazer para mudar. O fazer as limpezas das praias é necessário, junto com o trabalho de também denunciar as empresas que estão jogando esses lixos no mar, né? Ou quais são as mais responsáveis, que é também fundamental ter no meio dessa cadeia os catadores nesse processo, assim. Então, eu só acho que a gente cada vez mais precisa trabalhar em coalizões, né? E eu acho que temos aí a Aliança Resíduo Zero Brasil, temos aí a Semana Lixo Zero Brasil, a Semana do Lixo Zero, que acabou de fazer com um grupo bem grande aí com o tema da logística reversa. Então, a gente só precisa se fortalecer. O Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, com uma grande potência, né? Então, já existe isso, a gente só precisa conectar melhor. E o outro ponto também é que a gente não deve considerar só as organizações da sociedade civil como protagonistas ou responsáveis por isso, assim, né? Então, isso ali como eu trouxe o exemplo da Constituição Federal, isso tem que ser mais, e a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos também traz o mesmo termo, isso é uma responsabilidade compartilhada. E nessa responsabilidade compartilhada, não quer dizer que é tudo igual. As empresas têm, sim, uma responsabilidade muito maior. Então, quando a gente fala de unir nossas forças, unir nossas forças conforme as nossas forças, né? Então, as empresas que têm uma força muito maior, não só da geração desse resíduo, mas também de financeiro, econômico, de estrutura, precisa se responsabilizar por isso. Precisa se responsabilizar pela logística reversa dos seus produtos. O que ela está jogando no mundo, ela tem que saber, já que está lá escrito o nome dela, né, na embalagem, no produto e tal, até mesmo o endereço, a gente tem que ter noção de que ela também deve ser responsável por devolver ou pegar isso de volta, né? Então, realmente, essa economia circular não vai funcionar se elas não se responsabilizarem. E isso não vem também da gestão pública, né? Da gestão municipal ser responsável por fazer o sistema de coleta seletiva ou gestão de resíduos sólidos. Ela tem que fazer esse serviço, ela é responsável, mas enquanto não houver essa fonte que está ali constantemente, né? Acho que a gente lançou essa pesquisa da infância plastificada dentro do lançamento do filme, a estreia, na verdade, do filme A História do Plástico, né? Quem não assistiu, super recomendo assistirem. Tem legenda em português, que é a História do Plástico, que é o mesmo os produtores daquele História das Coisas, que é uma forma muito boa de ver como que o mundo se constrói aí em volta da questão do consumo e do exagero das coisas. E nesse filme tem uma cena uma animação muito boa, que é uma banheira enchendo de água, e ali é basicamente representando as empresas que não param de abrir a torneira e deixar a água cair, enquanto que a gente está aqui de colherinha, fazendo limpeza de praia, fazendo pesquisa, fazendo movimentos. Não dá, gente. Eles têm que saber também fazer o papel deles de fechar essa torneira para a gente conseguir fazer todo esse processo, essa cadeia funcionar, né? E principalmente pensar numa cadeia onde essa água não vai só transbordar, ela vai voltar para um ciclo, né?
Então, com essa metáfora, acho que a gente precisa olhar também para essa união de forças com relação à responsabilidade compartilhada de todos os atores e de forma aí, colocando a balança de quem que tem mais força e responsabilidade nisso também. Na prática, né, JP, eu gosto muito de chamar e mostrar para o meu público o que eu faço. Antes de comprar, eu já pergunto para quem está vendendo ou para o próprio fabricante. E aí, quando acabar, eu posso te devolver? É aqui na loja mesmo que eu venho trazer e tal? E quando termina, eu faço questão de usar o saque, que é um serviço que é obrigatório todas as empresas terem, né? Faço questão de usar o saque e falar, olha, terminou, onde que eu levo? Então, assim, e aí a empresa tem que te responder. E se ela não responder, é PROCON, né? É o PROCON do seu estado tem que abrir ali um chamado, assim. Se cada um fizer, não vou ser mais eu sozinha. A gente vai ter 10, depois a gente vai ter 50, 100 pessoas fazendo, até a indústria começar a se incomodar com a publicidade negativa, com a força do consumidor, ou até com a cassação da licença para ela operar. Porque tem uma hora que a gente pode virar e falar assim, ninguém mais vai comprar esse produto, né? Tipo, garrafa de refrigerante que é a maior quantidade, por exemplo, de poluição marítima, e a gente vê o apelo dessa propaganda, né? Inclusive, tem documentários sobre obesidade infantil que fala disso, né? As crianças, se você coloca uma fruta na frente da criança e o refrigerante, e ela fala, você tá louco? Eu vou ficar com o refrigerante. Então, eu acho que chegou a hora da gente se responsabilizar mesmo e começar a fazer a nossa partezinha, e assim a gente vai influenciando outras pessoas. Quem mais, gente? Assim, o JP falou várias iniciativas, eu participo de algumas. Elissa, o que você acha que a gente pode fazer mais para se unir mais e amplificar a nossa voz? Bom, vamos lá. Vou tentar separar um pouquinho, setorizar, né? Então, o JP já falou bastante aí essa questão das empresas, a gente também é muito crítico, tem que usar a voz que a gente tem, que foi silenciada, e foi silenciada ainda mais de grupos vulneráveis na sociedade. Então, eu acho que nós, enquanto organização social, temos uma lição de casa interna, que é olhar para quanto a gente reproduz na própria equipe, nos modelos de tomada de decisão, o modelo estrutural externo, né? Então, as equipes são formadas por equipes diversas, plurais, tem negro, tem trans, enfim, eu acho que o setor social tem que começar com uma tarefa, com uma lição de casa. Achei incrível trazer o Movimento Nacional de Catadores, a gente sempre fala que o PIMP não é a organização que representa catadores, a gente é uma organização que representa a sociedade civil na causa dos catadores. Então, isso é muito importante falar, né? Então, eu acho que olhando para o setor social, a gente precisa aprender a fazer junto. Acho que a gente ainda incorpora uma lógica de disputa, então eu vejo com muito bons olhos uma tendência da gente escrever projetos complexos, com cada um de nós que tem uma expertise atuando naquilo que faz melhor. Então, eu espero muito que ano que vem, os próximos, a gente se dedique, né, enquanto organização, enquanto PIMP My Carroça, à construção desses projetos em conjunto. Vai dar muito trabalho, mas vai ser o melhor resultado a longo prazo. Então, eu acho que a gente também precisa se tornar organizações flexíveis, né? Então, se a gente tem um potencial de inovação, é no setor social e não é no público, que demora muito mais essa mudança. Das empresas, como que nós, enquanto consumidores, já que num país a gente tem mais direitos de consumidor do que de cidadãos, como que a gente usa esse poder para promover a transformação dos modos de produção e de consumo? Então, as empresas são, sim, responsáveis, é responsabilidade delas, e é responsabilidade nossa também não consumir uma marca que explora, que tem trabalho infantil, que polui, enfim. Então, eu acho que é um jogo aí que a gente precisa jogar, e a gente precisa entender que a gente tem um poder, sim, né? Então, acho que isso é importante. Uma outra coisa também que eu acho que é muito importante agora, olhar para a questão da reciclagem e desse pós-Covid, é que a gente também está aprendendo a fazer coisas que a gente sempre falou que não seriam possíveis, né? Então, eu lembro que a gente falava assim, putz, é impossível fazer formação com catadores, sei lá, digitalmente. É possível,
E eu acho que essa dificuldade trouxe para a gente modos de fazer diferente e que a gente precisa, o setor público, agora eu quero colocar muito a fala aqui do setor público, precisa trabalhar sobre dados, gente. E as organizações sociais também, né? Então, a gente precisa ter dados concretos para focar nossa atuação. Então, o setor público, principalmente, a gente tem que cobrar as soluções. Eleições estão aí no domingo, vejo com muito bons olhos a juventude interessada em política, nos movimentos políticos, tentando trazer mais consciência sobre esse papel da política, que não é só voto. Então, acho que tem uma tendência muito grande dessa criançada da juventude já trazendo e mostrando novos modelos. Isso é muito interessante, né? Porque eu lembro que a minha geração, eu tenho 42 anos, né? A geração da minha mãe e do meu pai, por exemplo, a criança nunca foi o centro, né, da família. O centro da família era sempre os mais velhos, enfim, a criança fica quietinha lá. A gente teve uma mudança, a criança hoje é o centro de uma família. Então, você pode ver como mudou. Às vezes, um casal muda a sua estrutura para atender as necessidades que hoje as crianças têm. Claro, gente, eu estou falando aqui de um recorte classe média, branca, urbana, né? Porque a gente sabe que questões de mais vulnerabilidade não mudou muita coisa, né? Então, é importante a gente também olhar com muito carinho e aproveitar que a gente está construindo uma próxima geração e que a gente já lide com a frustração, porque talvez a gente não veja a mudança, mas a gente não pode desanimar, porque a gente está plantando. Então, sim, eu acho que uma das coisas também importantes da gente é parar de querer resultado rápido e se conformar que a gente está construindo algo muito melhor, mas que talvez a gente não veja. Essa é uma coisa que eu acho que traz um pouquinho, até uma certa calma para a gente, quando a gente atua, né? Enfim. Sim, a gente com certeza está contribuindo. Tiago, o que você sugere aí a mais para a gente colaborar, além, né, essa responsabilização individual? O que mais que a gente pode também chamar aí as pessoas que estão assistindo? A gente está empolgada aqui, eu e a Elissa, né, porque a gente está gravando o painel e a gente vai votar no domingo pelas eleições municipais, mas quem está assistindo já vai ter passado isso. Então, o que mais que você sugere? Às vezes é um pouco complicado até ser o último a falar, porque tanto o JP quanto a Elisa trouxeram vários temas que são muito relevantes, né? Mas eu gostaria de tentar corroborar com as falas deles, no sentido de que a gente da RUT, né, hoje, como a gente se vê como uma rota de engajamento, e a gente definiu que esse engajamento é entre pessoas, empresas e governo, a gente tem atuado, ou tentado atuar, pelo menos agora nessa nova construção do Instituto RUT, a gente está se remodelando, né, estruturalmente, a gente está sempre tentando ver com essas questões. Então, essas empresas, vamos trazer as empresas para atuar também junto com o terceiro setor, porque nós do terceiro setor, hoje, a gente tem uma importância muito grande na sociedade. Quando a gente fala, principalmente, de sociedades em locais de vulnerabilidade social, por exemplo, né, de comunidades e tal, a gente tem uma importância muito grande. Muitas comunidades, elas só sobrevivem porque existe, às vezes, uma associação de bairro, que seja, ou uma organização que tem lá os seus voluntários atuando e fazendo coisas, né? Então, a nossa existência é muito importante, principalmente na sociedade que a gente vive hoje. Então, trazer essas empresas e tentar buscar mecanismo de também trazer o governo, né, para estar associado ao que a gente já faz, é uma das coisas que a RUT vem fazendo, né? Principalmente buscando essas parcerias, né, criando essas conexões, essas frentes de coalizão, como o JP mencionou, para atuar justamente tentando atender, ou pelo menos buscando atender todos os segmentos, né, digamos assim, da parte da economia, que é o que move o resto da sociedade, né, hoje pelo menos. Então, a gente tem um conceito que a gente tenta sempre trabalhar. Hoje, a gente não fala mais em educação ambiental dentro da RUT, a gente sempre fala em educação socioambiental, porque não dá para dissociar. Quando a gente fala de educação ambiental, a gente acaba se retirando novamente do ambiente, que é um erro que aconteceu, como biólogo eu vejo, que é um erro que aconteceu
quando começaram os estudos da natureza, o ser humano foi colocado numa classificação hierárquica superior, parece que não faz parte do ambiente, né? Então, tentar trazer essa essência de que a natureza, né, também, que a gente também está inserido na natureza e esse meio ambiente faz parte também do nosso ambiente, é o que a gente busca, né? Então, a gente tenta trabalhar sempre com essa questão do socioambiental. A gente tem trazido muito os fundamentos da ecologia para dentro das ações do RUT, justamente no sentido de que a gente trabalha com interações, e essas interações, que é o que a ecologia estuda bastante, né? Interações dos seres vivos com o meio ambiente e com os meios amórficos. A sociedade também faz parte dessas interações. Então, a gente busca sempre trabalhar dessa forma. E uma outra coisa, assim, um dado que eu acho bem importante, até dar um spoiler do que a gente está construindo para o ano que vem, a gente está desenvolvendo um projeto de monitoramento de praias, porque a gente já se perguntou várias vezes se limpar a praia, fazer ação de limpeza de praia não é enxugar gelo, né? E a gente percebeu que não, em partes, mas que a gente teria que profissionalizar essas limpezas, né? Então, a gente tem uma questão que a gente está desenvolvendo bem forte, que é o diagnóstico das praias e o impacto que aquilo tem durante um ano, por exemplo. Então, a gente está desenvolvendo um projeto de fazer limpezas periódicas nas mesmas praias, para identificar que tipo de resíduo a gente encontra lá, e daí, a partir disso, começar a tomar, dar passos mais avançados, digamos assim, no sentido de cobrar poder público, de cobrar a empresa, né? Justamente na linha do que o JP comentou. Isso eu acho que achei muito válida a tua fala, que fez eu recordar desse projeto. E no mais, né, gente? A gente está aqui. Não, incrível. Você saber que resíduo para ir atrás do gerador e cobrar a responsabilidade dele. Bom, gente, maravilha, muito obrigada. Nós estamos aqui já num evento que faz parte dessa visão do coletivo, né? O Dia do Profissional do Clima. A gente está unindo diversos painéis aí, temas dos mais relevantes, e está tudo interligado. Então, muito obrigada pela participação de vocês, maravilhosa, todas essas informações, e seguimos aí com o evento, né? Muito obrigada. Até mais, gente. Valeu. Valeu, bom evento.